Vamos falar um pouco agora sobre activities, ou atividades em português. As activities são os componentes cruciais para o app Android, né? Elas são basicamente as interfaces de usuário. Aqui na documentação do Android Studio tem um artigo interessante, né? Eu recomendo que você dê uma lida, onde tem algumas configurações e sobre Activity, né? Inclusive sobre o ciclo de vida. Se você abrir um novo projeto no Android Studio, você vai ver que nós abrimos aqui dois arquivos, né? Um arquivo XML e o arquivo Java Main Activity. Aqui, esse arquivo Java é responsável por pegar esse arquivo XML e transformar ele em uma tela quando nós executamos o nosso app. Então essa tela é a nossa Activity. As Activities, elas são montadas, empilhadas umas sobre as outras. Então imagine um app onde você tem um menu. Quando você clica no botão, ele abre outra tela. Então essa outra tela, ela é montada por cima do menu. Você pode também voltar no menu e aí o menu é rechamado, ele fica por cima das outras telas. Isso nós chamamos de pilha de Activities. Então é muito importante a gente conhecer o processo de ciclo de vida de uma Activity para poder trabalhar corretamente com essas pilhas de Activities. Voltando aqui no Android Studio, por exemplo, aqui nós temos a primeira Activity criada. Como você pode ver, esse Main Activity ele estende o App Compact Activity. Se eu segurar o Ctrl e abrir essa classe e for abrindo aqui as outras classes, a gente chega aqui na Activity. E essa classe, ela é a primeira classe, né? Então aqui tem todos os dados básicos, todo o algoritmo, o código básico para você montar a interface. Então quando você construir a sua interface a partir do XML, você vai usar recursos de todas essas classes, tá? Então aqui, por exemplo, aqui você vai poder utilizar o FileViewById, que são recursos dentro dessas classes, tá? Então você pode ver que tem uma relação de herança, então nós podemos usar todos esses recursos compreendidos dentro dessas outras classes. Então basicamente nós usamos todos esses recursos para poder pegar o XML e transformar ele em uma tela, tá? Que será a nossa Activity. Vou voltar aqui Bom, esse outro artigo aqui fala sobre o ciclo de vida de uma Activity, tá certo? Então aqui a gente tem essa figura, onde você pode ver que quando você inicia uma Activity, né, uma tela, você tem vários métodos aqui sendo executados, tá? Então, aquele método onCreate é o primeiro a ser executado. Então, esse método onCreate é o primeiro a ser executado, pois é ele que vai fazer a montagem da Activity através do setContentView, né? Ele vai pegar o layout e vai montar a sua Activity. Depois nós temos o onStart, o onResume e aí nós temos a Activity rodando. Depois, quando você sai do seu app, você vai ativar o onPause. Então seu app não é fechado, né? Quando você sai sem fechar o app, você ativa o onPause. Então no onPause ele vai ficar como a gente pode dizer, congelado. Então vai ficar congelado até que você retorne a sua atividade, tá? Ou algum outro aplicativo seja aberto e aí ele precise da memória, do espaço da memória RAM que está sendo ocupado por esse aplicativo. E aí ele é finalizado, tá? Ele é finalizado para depois voltar para onCreate novamente, tá? Então observe que esse método onCreate ele é chamado apenas uma vez, a não ser que
esteja em on pause, né? Ou em on stop, quando a atividade, né, não está mais visível, tá? Então, na verdade, que o on pause ele vai ser utilizado quando você ir de uma activity para outra, tá certo? E o on stop vai ser quando você não fechar seu app, você mudar de um app para outro. Então, nesses dois casos, você pode voltar para on create. Na primeira, é quando você retornar, né? Apertar no botão de retorno, por exemplo. Na segunda, é quando você tiver um aplicativo que precisar dos recursos do seu aparelho. Já on stop, ela só vai voltar quando você clicar novamente no app para abrir, tá? E aí ele vai voltar aqui, vai abrir a on restart, né? Que ele vai restartar novamente. Ou quando precisar de um aparelho precisar dos recursos do aparelho, né? Outro aplicativo for aberto e aí ele vai fechar, ele vai destruir e aí ele vai voltar para on create. E o método on destroy, ele é utilizado quando você fechar realmente o seu aplicativo. Quando ele for fechado totalmente, o método on destroy e aí a activity é encerrada completamente. Então eu quero que você crie esse projeto aí, tá? Com as configurações básicas, utilizando uma empty activity. Nós vamos fazer agora um pequeno teste aqui com esses métodos, tá certo? Então eu vou apenas aqui utilizar a minha activity.java. E eu vou aqui dentro do método onCreate criar um toast. E um toast que vai apenas chamar o método onCreate. Agora eu vou abaixo do método onCreate. E eu vou adicionar o método onStart. Então eu só vou escrever aqui, ó, onStart. E aí ele já vai aparecer para mim, ó, escolher essa protect void onStart. Você vai dar um enter e ela já vai chamar aqui o super.onStart. E aí agora eu vou copiar novamente aqui o toast e agora eu vou colocar onStart. Agora eu vou criar o método onResume. Vou escrever onResume. Vou dar um enter e ele já apareceu para mim. Eu vou fazer a mesma coisa criando um toast que eu vou colocar onResume. O próximo método é o onPause. Vou executar o mesmo procedimento e aqui eu vou colocar onPause. Depois do onPause nós temos o onStop e o onDestroy. Nós temos também aqui o método onRestart, né? Então o onRestart aqui eu vou colocar depois do onStop. E agora eu vou executar o nosso app. E ao abrir o app, você percebeu que apareceu um toast muito rápido do onCreate. Então, o que acontece? Esses processos eles são executados muito rapidamente. Então, por isso, o onStart, o onResume, eles não aparecem aqui na mensagem.
Entretanto, se você quiser fazer alguma validação, por exemplo, você pode também utilizar um resume ou um start, tá? Agora, se eu clicar aqui, por exemplo, o on pause ele aparece, ó, quando eu der um pause no nosso app, né? E quando eu clicar aqui, por exemplo, e clicar novamente no app, ele vai aparecer o on resume, né? Então, todo de acordo com o ciclo de vida da sua activity. Então, você tem que fazer, colocar suas validações, seus códigos de acordo com o seu projeto, né? De acordo com a sua intenção. Então, dependendo da sua necessidade, você vai utilizar aqui um desses ciclos aqui para compor melhor a sua activity, tá? Inclusive, quando nós começamos a trabalhar com várias activities, nós temos que passar, por exemplo, o dado de uma activity para outra. Então, nós temos que utilizar esses métodos aqui.